ficava o dia todo jogando? O dia todo. Acordava de madrugada também, às vezes eu ia lá e jogava. E o tempo todo pensando em jogo. Eu não jogo mais pelo dinheiro, é mais pela emoção, sabe? O prazer de estar ali jogando, de estar apostando. Cheguei a vender celular, cafeteira, sabe? Caixa de som. Tem um brinquedo do meu filho que eu também já cheguei a vender pra poder, sabe? A plataforma não tá pagando. E aí eu abri e tinha várias transferências de várias contas. É um jogo muito manipulador, é um jogo muito sujo, né? Depois que eu vi todas as conversas, aí eu fui ver os depósitos. E aí eu fui subindo e o valor foi aumentando. São 54 páginas, cada página contém 40 depósitos. A gente não tinha de onde tirar esse valor. As apostas esportivas se tornaram tão comuns que quase passam despercebidas. Estão nas camisas dos clubes, nos intervalos das transmissões, nos stories de influenciadores e nos anúncios que surgem toda vez que você pega o celular. Apostar deixou de ser exceção e virou parte do entretenimento cotidiano. Algo normal, rápido e sempre à distância de um toque. Mas, por trás dessa normalização, existe um dado difícil de ignorar. Em apenas 12 meses, brasileiros gastaram mais de 68 bilhões de reais em plataformas de apostas. Não é um nicho, não é um hobby isolado, é um fenômeno de massa. E aqui surge a pergunta central. Se perder dinheiro é uma experiência tão desagradável, por que tanta gente continua apostando? A resposta não está apenas na promessa de ganhar, está na forma como essas plataformas conversam diretamente com os mecanismos mais primitivos do cérebro humano. As bets funcionam como caça-níqueis digitais no bolso, disponíveis 24 horas por dia, sem filas, sem julgamento social e sem pausa. Diferente do que parece, o cérebro reage antes mesmo do resultado da aposta aparecer na tela. Ele entra em estado de expectativa, não de prazer. E é exatamente aí que o jogo se torna perigoso. Neste vídeo, você vai entender o que realmente acontece dentro da sua cabeça quando aposta. Por que o cérebro entra em looping? Por que a sensação de quase ganhar prende mais do que a derrota? E por que isso não tem nada a ver com fraqueza moral? Para entender como chegamos até aqui, primeiro precisamos olhar para trás e ver como as apostas deixaram de ser um evento ocasional para se tornarem uma presença constante na vida moderna. A humanidade sempre apostou. Corridas de cavalos, jogos de cartas, loterias, bingos. O jogo sempre esteve presente como forma de entretenimento, risco e expectativa. Mas o que estamos vivendo hoje não é apenas mais uma fase desse fenômeno antigo. É algo completamente diferente. Durante décadas, apostar exigia deslocamento, tempo e esforço. Era preciso ir até uma casa lotérica, um bingo ou um cassino físico. Isso criava barreiras naturais, horário limitado, exposição social e uma distância clara entre o jogo e a vida cotidiana. Apostar era um evento. Hoje, não é mais. A grande virada acontece com a tecnologia. O smartphone transforma o jogo em algo permanente, solitário e instantâneo. A aposta deixa de ser um momento específico e passa a ocupar qualquer intervalo do dia, no ônibus, na fila do banco, antes de dormir. E mais do que isso, os aplicativos aprendem sobre você. Algoritmos analisam comportamento, horários, valores e padrões para oferecer bônus, notificações e estímulos personalizados. No Brasil, esse cenário explode após a legalização das apostas online em 2018. A partir daí, o mercado cresce de forma acelerada. Entre 2020 e 2024, as bets passam a dominar espaços que antes pareciam impensáveis. Camisetas de clubes, placas de estádios, transmissões esportivas, redes sociais e influenciadores. O jogo se mistura com o futebol, com o entretenimento e com a identidade cultural. Esse fenômeno lembra a febre dos bingos e caça-níqueis dos anos 1990, mas com uma diferença crucial. Naquela época, o jogo estava em um salão. Hoje, ele está no bolso. Não fecha, não dorme, não sai do seu lado.
Antes você precisava ir até o jogo. Agora, o jogo vai até você. E é exatamente essa mudança que explica por que o problema não é apenas financeiro, é neurológico, psicológico e social. Para entender o impacto real das bets, é preciso olhar para dentro do cérebro. O que está em jogo não é apenas dinheiro, mas o funcionamento do sistema que regula motivação, expectativa e tomada de decisão. No centro disso está a dopamina, uma substância frequentemente confundida com prazer, mas que na prática funciona como um sinal de antecipação. A dopamina não recompensa o ganho, ela recompensa a possibilidade de ganhar. Quando uma pessoa faz uma aposta, o cérebro não espera o resultado para reagir. A liberação de dopamina acontece antes, no momento da expectativa. E quanto mais incerto for o resultado, maior tende a ser essa liberação. É exatamente por isso que sistemas imprevisíveis são tão eficazes em capturar a atenção. O cérebro interpreta aquela incerteza como algo valioso, quase urgente, e passa a priorizá-la. Apostar não ativa o prazer, ativa o talvez. Talvez agora. Talvez dessa vez. Talvez seja a virada. Esse mecanismo é o mesmo observado em outras formas de dependência comportamental e química. Drogas, açúcar e redes sociais operam explorando esse sistema de recompensa. A diferença é que as bets adicionam um elemento especialmente poderoso, a promessa de dinheiro rápido. Para o cérebro, isso soa como uma oportunidade rara, algo que não pode ser ignorado. O resultado é um estado constante de alerta e expectativa, que se renova a cada nova aposta. Com o tempo, esse estímulo contínuo cria um padrão. A pessoa aposta, sente excitação, recebe o resultado e, na maioria das vezes, perde. Mas a perda não interrompe o ciclo. Pelo contrário, surge o impulso de recuperar o que foi perdido. Esse comportamento é conhecido como perda perseguida e é um dos sinais centrais do jogo patológico. A motivação deixa de ser ganhar dinheiro e passa a ser apagar a sensação de erro, frustração e impotência causada pela perda anterior. Ganhos pequenos, quando acontecem, têm um papel crucial nesse processo. Eles não resolvem o prejuízo, mas funcionam como reforços intermitentes. São suficientes para convencer o cérebro de que o sistema funciona, de que existe lógica, de que insistir faz sentido. Psicologicamente, é como empurrar uma bola ladeira acima. Quanto mais ela escorrega, mais força parece necessário fazer para colocá-la de volta no lugar. E quanto mais esforço emocional, maior o envolvimento. Outro elemento central está na forma como as bets distorcem a percepção de controle. Um dos mecanismos mais eficazes é o quase acerto. Quando alguém quase ganha, o cérebro reage de maneira muito semelhante a uma vitória real. Estudos mostram que o sistema de recompensa é ativado com mais intensidade em um quase acerto do que em uma perda clara. Psicologicamente, o cérebro interpreta isso como progresso, mesmo quando o resultado é objetivamente negativo. As odds reforçam essa ilusão. Elas dão a sensação de racionalidade, estratégia e habilidade. O jogador sente que está fazendo escolhas inteligentes, analisando dados, entendendo o jogo. Mas, estatisticamente, o sistema continua desfavorável ao jogador. A sensação de controle é construída, não real. Raspar a trave mantém o jogador engajado, porque cria a impressão de que a vitória está ao alcance, quando, na verdade, o jogo foi desenhado para que ela seja exceção. Curiosamente, quase ganhar costuma ser emocionalmente mais intenso do que perder. A frustração vem acompanhada da sensação de que faltou pouco. E isso prende mais do que a derrota direta, porque alimenta a esperança de correção imediata. O cérebro não registra o erro como final, registra como algo inacabado. Tudo isso acontece em um ambiente de estímulo constante. Diferente dos jogos do passado, as bets digitais não têm pausa.
Publicidade, patrocínios esportivos, influenciadores e notificações criam um fluxo contínuo de gatilhos emocionais. As notificações automáticas funcionam como reforços imprevisíveis, reativando o circuito da expectativa ao longo do dia. O cérebro não tem tempo de desligar, esfriar ou avaliar racionalmente. É como viver dentro de um cassino que nunca fecha. Esse bombardeio constante afeta o equilíbrio cerebral. O sistema límbico, responsável por impulsos e emoções, passa a dominar o processo decisório, enquanto o córtex pré-frontal, ligado ao autocontrole e ao planejamento, perde força. O resultado é uma tomada de decisão cada vez mais impulsiva, menos racional e mais automática. Nem todos são igualmente afetados. Jovens, especialmente homens, e pessoas em situação de vulnerabilidade financeira apresentam maior risco. Em adultos jovens, o sistema emocional ainda é mais ativo do que o sistema de freio cognitivo. Em contextos de crise econômica, a promessa de dinheiro rápido deixa de ser apenas tentadora e passa a parecer uma solução, não para enriquecer, mas para sobreviver. Estudos indicam que uma parcela significativa dos jogadores desenvolve comportamentos problemáticos. Especialistas em saúde mental reforçam que isso não é sinal de fraqueza individual, mas de vulnerabilidade neuropsicológica explorada de forma sistemática. O design das plataformas é pensado para maximizar engajamento, não bem-estar. Quando esse padrão se consolida, o problema deixa de ser apenas um hábito e passa a ser uma condição clínica. O transtorno do jogo é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e envolve perda de controle, compulsão, mentiras, endividamento e isolamento social. No Brasil, os atendimentos relacionados a apostas cresceram de forma consistente nos últimos anos, afetando não apenas os jogadores, mas famílias inteiras. Trata-se de um vício sem substância, mas não sem consequências. É importante deixar algo claro: o vício em apostas não é sinal de fraqueza moral. Ele é o resultado de engenharia psicológica aplicada em larga escala. Sistemas desenhados para explorar vulnerabilidades reais do cérebro humano. Por isso, discutir apostas não é apenas uma questão de escolha individual. É um debate de saúde pública, regulação e responsabilidade social. Especialistas defendem limites claros para publicidade, proteção a públicos vulneráveis e educação digital e financeira desde cedo. Assim como aconteceu com o tabaco, informação e regulação salvam vidas. Tratamento funciona, especialmente quando o diagnóstico é precoce. Terapia, acompanhamento médico e redes de apoio são fundamentais. Quanto antes o ciclo é interrompido, maiores as chances de recuperação. O maior risco das bets não é perder dinheiro, é perder o controle sem perceber. No fim das contas, o jogo não foi feito para você ganhar. Ele foi feito para que você continue jogando. E entender isso é o primeiro passo para não apostar contra a própria cabeça.